E aí, tudo certo? Podemos começar? Material de anotação nas mãos? Então vamos lá. A participação dos portugueses no comércio europeu ganhou impulso no início do século XV. A precoce centralização monárquica com a Revolução de Avis em 1385, como você já viu, associando os poderes políticos concentrados nas mãos do rei aos interesses do setor mercantil, teve papel decisivo na organização das grandes navegações portuguesas. Esse contexto foi favorecido pelos estudos náuticos liderados por Dom Henrique, o Navegador, entre 1394 e 1460. Esse filho mais novo dos monarcas portugueses atraiu para sua residência em Sagres, Algarve, navegadores, cosmógrafos, cartógrafos, mercadores e aventureiros, desde o início do século XV. O conjunto de conhecimentos ali desenvolvidos tornou viável o projeto expansionista português, que acabou por superar as limitações ao comércio continental europeu do século XV. As viagens pelo Oceano Atlântico, que receberam na historiografia a denominação de expansão marítima europeia, tiveram como pano de fundo, desse modo, o estímulo governamental, somado ao interesse do grupo mercantil em ampliar sua área de atuação comercial. Os nobres também se envolveram nas expedições interessados em conquistas e novos domínios. O evento considerado como marco inicial dessa expansão foi a tomada de Ceuta pelos portugueses em 1415. Pouco a pouco, ganhou corpo o objetivo português de realizar a viagem em torno da África. A cada ano, as expedições portuguesas avançavam mais milhas em direção ao sul, atingindo pontos cada vez mais distantes do litoral da África e ilhas do Atlântico, como Açores, Madeira e Cabo Verde. Em 1488, o navegador Bartolomeu Dias chegou ao Cabo da Boa Esperança, antes chamado de Cabo das Tormentas, isso é, ao extremo meridional da África, demonstrando a existência de uma passagem para o outro oceano, o Oceano Índico. Em 1498, Vasco da Gama alcançou finalmente as Índias em expedição de reconhecimento. 2 anos depois, partiu a primeira grande frota destinada a fazer comércio em larga escala com o Oriente, comandada por Pedro Álvares Cabral, que chegou também ao litoral do novo continente, a América, na costa do território que viria a ser o Brasil. Durante o período em que as navegações avançaram até que se conseguisse contornar a África, Portugal prosperou. Seus navegadores adquiriam mais conhecimentos náuticos e Lisboa tornava-se importante entreposto comercial. Entretanto, o enriquecimento do reino português era apenas aparente. Além de contar com escassos recursos humanos e materiais, seus empreendimentos marítimos não condiziam com a dependência financeira em relação a outros centros, especialmente as companhias comerciais holandesas e italianas. O capital gerado no processo de expansão marítima acabou sendo transferido para outros centros europeus, seja pela dependência de financiamentos externos, seja pelos gastos da coroa e da nobreza, o que impediu a acumulação de capitais para investimento dentro do próprio reino. Agora uma questão: por que a China não descobriu a Europa? O historiador italiano Scipione Guarratino lembra que no início do século XIV, a China da dinastia Ming era a maior potência mundial, considerando sua estrutura político-administrativa sólida, o aparato técnico-científico e o rápido desenvolvimento de suas estruturas econômicas e comerciais. Nessa época, a dinastia imperial também se empenhava intensamente na expansão marítima e comercial. Os chineses fizeram grandes expedições marítimas, chegando a Calicut, na Índia, quase um século antes de Cabral. Além disso, estiveram no sul da África Oriental e entraram pelo Mar Vermelho, enquanto os portugueses mal começavam a se aventurar na costa do norte da África. Entretanto, antes da década de 1440, a expansão marítima chinesa estagnou. E isso antes que pudessem dar a volta na África e chegar a Portugal ou ao Mediterrâneo. Várias hipóteses foram levantadas para explicar essa situação. Historiadores como Pierre Chonu
pesquisaram o assunto e sustentam que há indícios de que o motivo foi, pelo menos em parte, a estrutura social chinesa. Por se tratar de uma civilização vegetal baseada em grãos, com alta densidade populacional, a China ocupava na agricultura uma grande parte dos recursos disponíveis. Isso dificultava a liberação de mão de obra para o trabalho nas florestas, indispensável para manter uma grande frota de navios, além de outras atividades produtivas não agrícolas. Desde a dinastia Han, a China associava uma economia quase exclusivamente agrícola com uma forte burocracia estatal, que incluía administradores, engenheiros e letrados de um modo geral. Essa burocracia não era hereditária, mas escolhida por concurso público e tinha prestígio e alta renda. Assim, nem a propriedade privada nem a busca individual por riqueza tinham importância social significativa. O Estado chinês, em geral, resistia à iniciativa privada. Os comandantes dos navios eram funcionários do império e não comerciantes sedentos por lucro. Por isso, a expansão marítima chinesa não teve o ímpeto para continuar até a Europa. Já os europeus, movidos pela iniciativa privada, com apoio do Estado e da Igreja, e também pela ânsia de ampliar suas riquezas, não viam limites para sua expansão. As navegações espanholas aconteceram pouco antes da expansão marítima portuguesa atingir o objetivo de chegar às Índias. A Espanha acabou por organizar expedições atlânticas, tornando-se a segunda monarquia europeia a fazê-lo. A primeira viagem espanhola, bastante modesta, foi concebida em 1492 pelo navegador genovês Cristóvão Colombo. Partiu em agosto daquele ano, em 3 pequenas caravelas, com o objetivo de atingir as Índias, contornando o globo terrestre, navegando sempre em direção ao ocidente. Procuravam, desse modo, sair daquela rota controlada pelos portugueses no sul, em torno da África. Colombo chegou ao continente americano pensando ter alcançado as Índias e morreu acreditando nisso. Somente em 1504 desfez-se o engano, quando o navegador Américo Vespúcio percebeu tratar-se de um novo continente. Somente em 1504 desfez-se o engano, quando o navegador Américo Vespúcio confirmou tratar-se de um novo continente. A essa altura, portugueses e espanhóis, espalhados pelo Atlântico, detinham o monopólio das expedições oceânicas, sendo seguidos por outras nações a partir do início do século XVI, especialmente pela França e pela Inglaterra. Entretanto, os 2 reinos ibéricos já haviam decidido a partilha do mundo antes mesmo que outras nações começassem a se aventurar nos novos territórios. Em 1493, com a bênção do Papa Alexandre VI, foi editada a Bula Intercoetera, substituída no ano seguinte pelo Tratado de Tordesilhas. Ambos estabeleciam uma divisão das terras descobertas e a descobrir entre Espanha e Portugal. A bula privilegiava a Espanha e o Tratado de Tordesilhas corrigiu a linha demarcatória, atendendo aos apelos dos portugueses. O tratado estipulava que todas as terras a oeste do meridiano de Tordesilhas, situado a 370 léguas a oeste do arquipélago do Cabo Verde, pertenceriam à Espanha, enquanto as terras a leste seriam portuguesas. Os demais estados europeus rejeitaram o tratado e durante toda a Idade Moderna ocorreram disputas pelos territórios recém-descobertos. Mas isso já é assunto para uma próxima aula. Até mais.